Pove, você mora em Barretos e começou a chover e a pracinha da primavera virou um parque aquático que ninguém pediu. Além de virar meme, o prejuízo é real. E quando a água baixa, o que sobra? Lixo onde não devia e um córrego pedindo socorro. Para não ficar só no Reclama WhatsApp, eu apresento para vocês um projeto dos Sentinelas Hídricas, que não é só um aparelho bonito, ele é o fiscal que nossos rios e córregos merecem. pH alterado, os sentinelas avisam na hora. Alguém jogou o que não devia na água? Pode deixar que ele entrega. Oxigênio baixo, os peixes estão sem fôlego. O alerta grita quando isso acontece. E assim nós conseguimos chegar antes do desastre acontecer. Dá um liga nesses lados. Barretos sofre com os flash foods. Choveu, inundou. Com esse sistema, nós poderíamos detectar quando o nível da chuva fica alto demais e assim a gente conseguiria se prevenir de enchentes. Imagina se nas escolas o pessoal conseguiria estudar química além dos livros, monitorando o pH do córrego do lado da sua casa em tempo real. Isso sim é ciência de verdade. Os Sentinelas Hídricas é tecnologia para resolver problema de enchente grande. A gente previne enchente e dedura quem tá sujando o nosso quintal. Curtiu a ideia? Quer ver esse protótipo funcionando na sua rua ou na sua facu? Então comente aqui embaixo, água limpa, e compartilhe essa ideia para ela chegar onde precisa. Oi pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ingrid e hoje vamos falar sobre algo que a gente consome todo dia, mas raramente enxerga de verdade: a nossa água. Oi gente, e eu sou a Kathleen. E essa invisibilidade hídrica que a Ingrid falou foi justamente o que nos motivou no programa Futuras Cientistas. Pois é. A gente percebeu que a urbanização desordenada esconde a poluição dos rios. Hoje, se alguém joga no esgoto ou lixo no canal, demora muito para ser descoberto, porque a coleta ainda é manual e lenta. E foi exatamente por isso que criamos os Sentinelas Hídricas, um sistema autônomo que monitora a água em tempo real para ninguém mais ser pego de surpresa por contaminações ou enchentes. Kathleen, para começar, por que sentinelas? Ingrid, essa é fácil, porque o projeto propõe um sistema autônomo que nunca dorme. Ele combate o que chamamos de invisibilidade hídrica, que é quando a poluição urbana acontece bem debaixo do nosso nariz e ninguém percebe, porque os rios estão escondidos ou esquecidos. Afinal, você já sentiu o coração acelerar só de ouvir o barulho de zinco no telhado? Em Barretos e em tantas cidades cortadas por córregos, a chuva não é apenas um fenômeno da natureza, é um gatilho. Eu, por exemplo, cresci vendo a água subir não como quem enche um copo, mas como quem invade um território que não lhe pertence. O cenário sem os sentinelas é um cenário de cegueira absoluta. Exatamente. Imagine que você está em casa e não tem ideia se o rio que se passa a 3 quadras dali está a 10 centímetros ou a 1 metro de transbordar. Sem monitoramento, a cidade vive no achismo. As pessoas olham para o céu e tentam adivinhar, e muitas vezes esse palpite falha. O custo desse erro é o sofá que você ainda está pagando, o carro que não liga mais, é o risco de perder a vida em uma enxurrada. Afinal, os Sentinelas Hídricas não nasceu de uma teoria acadêmica fria. Ele nasceu do barro da canela. Ele nasceu daquela sensação de impotência ao ver o vizinho perdendo tudo, porque o alerta oficial só veio quando a água já estava no joelho. Nós decidimos que a ciência precisava ser o par de olhos que a comunidade não tinha no escuro da tempestade.
Mas como você monitora um rio que corta a cidade inteira sem gastar milhões? Foi aí que entrou a nossa engenharia. Os sentinelas é o que chamamos de nó tecnológico. Para quem está ouvindo e não é da área, imagine uma pequena caixa, totalmente independente. Ela não precisa de tomada porque tem seu próprio painel solar. Ela é autossuficiente. O monitoramento tradicional é caro e depende de laboratórios. Em áreas remotas ou periféricas, isso quase não existe. Além disso, com as mudanças climáticas, as tempestades e enchentes estão cada vez mais extremas. Mas afinal, o que tem dentro dessa caixa, Ingrid? Explica para o pessoal a mágica por trás disso. Muita gente pergunta como a gente montou isso. A estrutura é de plástico de alta resistência, com flutuadores para não virar. Não é mágica, é física aplicada. Usamos sensores de nível que trabalham com ultrassom. Eles emitem uma onda sonora. Ela bate na água e volta. O sensor calcula esse tempo e nos diz, com precisão de milímetros, quanto o rio subiu. Mas fomos além. Monitoramos o pH e o oxigênio dissolvido. Sem isso, a gente não sabe se a água que está vindo é apenas de chuva ou se houve um rompimento de um esgoto ou um descarte químico ilegal. O sentinela processa tudo localmente e joga para uma nuvem. Ele transforma o caos da natureza em dados organizados. Ah, e um detalhe importante. Sem o sentinela, os dados oficiais do governo, quando existem, muitas das vezes demoram horas para serem atualizados. Nosso sistema é em tempo real. Cada segundo conta quando a água está subindo, né? E aqui entra o que eu considero o coração do projeto. De que adianta um sensor ultra tecnológico se o morador da beira do córrego não sabe o que fazer com essa informação? Sem os sentinelas, o que impera é boato. O WhatsApp vira uma máquina de pânico. Ai, disseram que a ponte caiu. Falaram que a represa abriu. E isso mata pessoas. A gente combate o boato com a verdade técnica. Nós criamos uma ponte de ciência cidadã. O morador acessa um link e vê um gráfico simples, apenas verde, amarelo e vermelho. Ele entende que, se o sensor avisou amarelo, é hora de tirar o carro da garagem e colocar os documentos em um lugar alto. É tecnologia dando autonomia. O cidadão deixa de ser uma vítima passiva e passa a ser um gestor do seu próprio risco. Afinal, pensa só, irá ser emocionante ver uma comunidade que antes tinha medo da chuva, agora se reunindo para entender os índices da saúde do rio. O sensor vira um patrimônio do bairro. Eles cuidam dele porque sabem que aquele olho eletrônico está zelando pelo sono deles. Kathleen, o que mais me marcou foi ver a dimensão social que isso alcança. Não é só tecnologia pela tecnologia. Afinal, o projeto reduz a invisibilidade hídrica em áreas periféricas, onde o saneamento costuma falhar, e dar voz e dados para quem mais precisa. Mas nós sabemos que o caminho não foi fácil. Elaborar isso sendo jovens e mulheres em um país onde a engenharia ainda é vista como um clube masculino foi um desafio. O programa Futuras Cientistas nos deu ferramentas, mas a vontade de resolver o problema veio da nossa própria vivência. Com certeza, participar do Futuras Cientistas Desafio ODS mudou minha visão sobre o papel da ciência. Aprendi a resolver problemas reais, a planejar e a trabalhar de forma colaborativa. Muitas das vezes, as soluções tecnológicas são feitas por pessoas que nunca viram uma enchente de perto. Enquanto nós, mulheres, que ocupamos esse espaço, trazemos um olhar de cuidado, de detalhe, de pensar na logística da família.
A ciência nos deu voz. Ver meninas do ensino médio soldando placas e programando sensores prova que o problema da enchente não é uma falta de solução, é falta de ouvirem nossos olhares. Nós deixamos de ser as espectadoras que limpam a lama para sermos as inventoras que evitam que a lama entre. Afinal, Barretos foi só o nosso laboratório de campo, mas o Brasil é um país com bacias hidrográficas críticas. O que aconteceria se cada cidade tivesse uma rede de sentinelas? Sem esse projeto, o governo continua gastando milhões em reconstrução, mas com esse projeto, gastamos centavos em prevenção. Nosso próximo passo é levar os sentinelas hídricas para todo o território nacional, tornar o monitoramento algo tão comum quanto ter um poste de luz na rua. Queremos que a tecnologia seja acessível, barata e, acima de tudo, humana. Pois o nosso projeto ele afeta diretamente as comunidades periféricas, pois essas comunidades são as que mais sofrem com a falta de saneamento básico e com os impactos das mudanças climáticas. Quando democratizamos o acesso dos dados da água, estamos dando ferramentas para que as pessoas exijam o cumprimento da legislação, como as resoluções CONAMA. É o fim da resposta tardia, é usar sensores inteligentes para proteger a saúde pública e os ecossistemas urbanos. Porque afinal, a água deveria ser sempre fonte de vida, nunca de prejuízo. Se você ouviu a gente até aqui, saiba que a ciência é a ferramenta mais poderosa que temos para proteger quem amamos. Junte-se a essa rede, espalhe essa ideia, porque cuidar da água é cuidar do futuro e o monitoramento salva vidas. Tchau, tchau! É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto.